E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa hoje de um evento do Milken Institute em Los Angeles para falar sobre a economia brasileira. Haddad também deve se reunir com representantes de Big Techs para apresentar o novo Plano Nacional de Data Centers. A agenda do ministro nos Estados Unidos começou neste domingo com um encontro com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Todos os detalhes com a repórter Fernanda Sete. Oi, Fê, bom dia para você. O que você destaca desse encontro, hein? Oi, Paula. Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. É isso mesmo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está em uma missão internacional na Califórnia, onde o principal objetivo é tratar sobre os data centers aqui no Brasil. Mas, neste domingo, Fernando Haddad se encontrou com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, onde trataram diversos assuntos. Entre esses assuntos, tratados entre as duas autoridades, eles falaram sobre as vantagens, o potencial do Brasil em atrair investimentos na área de energia limpa e, claro, o tarifaço, as tarifas impostas pelos Estados Unidos também foi outro assunto discutido entre as duas autoridades. Lembrando que já estão em vigor as tarifas de 10% sobre os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos e também a tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio. Essa foi uma das pautas, um dos assuntos debatidos entre Haddad e Scott Bessent. Então, eles falaram, de uma forma geral, Haddad falou que a conversa entre os dois foi bastante positiva, foi bastante frutífera e que, assim, ele sentiu, uma abertura de diálogo por parte de Scott Bessent. Falou que o Brasil segue negociando com relação às tarifas, segue dialogando de uma forma cautelosa, como as autoridades do governo federal vêm falando ao longo dos meses. Mas Haddad falou que a conversa foi, sim, bastante positiva, bastante frutífera e que sentiu uma abertura por parte de Scott Bessent com relação às tarifas impostas pelos Estados Unidos. Além disso, Haddad finalizou a sua fala, ele publicou em suas redes sociais, falando que o Brasil segue negociando, segue dialogando com os Estados Unidos. Mas os data centers no Brasil é o principal objetivo dessa visita de Fernando Haddad, dessa missão internacional à Califórnia. Haddad deve se encontrar com representantes da NVIDIA, da Amazon e também do Google para tratar dos avanços da política de data centers aqui no Brasil. Já nesta segunda-feira, Haddad também tem uma agenda extensa de compromissos. Ele participa do Fórum Econômico promovido pelo Instituto Milken. Nesse encontro, nessa agenda desta segunda-feira, ele vai apresentar o panorama econômico do Brasil a empresários e economistas norte-americanos. Mas voltando a falar dos data centers, há uma grande expectativa do governo federal lançar a política nacional para atrair investimentos dos data centers aqui no Brasil ainda neste primeiro semestre de 2025. Mas há uma grande expectativa que esse lançamento já ocorra no próximo mês, em junho. E olha, esse novo Plano Nacional de Data Centers tem potencial para atrair cerca de 2 trilhões de reais em investimentos na próxima década, que vão refletir em diversos outros setores, como na construção civil, também em serviços ligados à inteligência artificial e também no setor de telecomunicações. Esse novo Plano Nacional de Data Centers, ele vai atrair, digamos assim, incentivos fiscais e garantia de segurança jurídica. Mas Fernando Haddad teve essa conversa com o secretário de Tesouro, Scott Bessent, e falou que a conversa foi muito positiva com relação às tarifas. Ele segue na Califórnia até o dia 7 de maio. Ele retorna para o Brasil no dia 8 de maio. Eu volto com você, Paula. Obrigada pelas suas informações, viu? Fernanda Sete falando sempre lá diretamente de Brasília. Bom, eu volto aqui para o estúdio, então, com a Mari. Mari, a Fer trouxe essas informações, Foi a primeira reunião presencial entre os representantes do alto escalão desde que o Donald Trump tomou posse, Então, uma reunião de bastante importância e tratando também de um tema de muita importância, que é essa história dos data centers, que pode trazer investimentos altíssimos aqui para o Brasil,
Sem dúvida, Paula. Acho que a visita neste momento do Fernando Haddad aos Estados Unidos, ela tem esse efeito simbólico, né, que para a administração Trump é bastante significativa, de demonstrar abertura e presença e uma certa quase reverência, assim, ó, venho até aqui conversar com os Estados Unidos, estou aqui para ouvi-los e para fazer uma visita e demonstrar o meu interesse em seguir nessas relações. Isso tem impacto, né? Alguns países já fizeram isso, o Japão teve presente. Então, tem a própria também, a Premier da Itália também já foi aos Estados Unidos, então tem um efeito que é simbólico e que também permite ao ministro Haddad circular e entender um pouco dos bastidores, do clima dessas grandes inseguranças. Particularmente esse contexto onde a gente está exatamente num bloco de semanas aí, sem novos anúncios tarifários significativos, em um momento de reorganização aí das fileiras em relação a essa tarifaço, é importante para ele estar nesse posicionamento. Agora, vale inclusive também aqui reforçar de que ele de fato vai ali lembrando como funciona um pouco a economia americana, né? Que é isso, ok, temos que produzir de volta nos Estados Unidos, é a fala de Trump, mas o resto do mundo continua indo e pedindo para o mundo investirem, para as empresas americanas investirem no resto do mundo, que é isso, a conversa com as empresas da Califórnia, a conversa com as grandes Big Techs sobre data centers no Brasil, nada mais é do que, olha, a gente reconhece que existe um acúmulo de capital significativo de tecnologia e de capacidade para a instalação desses data centers que está aqui nos Estados Unidos, mas nós temos também aqui no Brasil possibilidade de estimular, de desenvolver esse mercado. E reforçando que concretizando a possibilidade de investimentos, esse investimento ele vem, ele gera lucro, esse lucro volta para os Estados Unidos. Era assim que os Estados Unidos, foi assim que os Estados Unidos consolidou-se como uma grande economia de muita força e que parece que Donald Trump quer reverter. Mas enfim, é isso, estamos lá do ponto de vista brasileiro, ter esse investimento tecnológico é significativo, a fronteira do desenvolvimento econômico certamente está nesse lugar de desenvolvimento dos data centers, da energia necessária e da relação disso com tecnologias como IA e a incorporação da IA no resto da indústria, mas então é um coração desse processo que está sendo discutido, é estratégico, é relevante e num momento muito delicado de reorganização internacional, onde o ministro Haddad vai e assume então a possibilidade de fazer esse diálogo. Acho que vale a pena depois aprofundar, entender o que vai acontecer nessas agendas também com o setor privado, porque isso pode dar sinais importantes de como de fato a política brasileira vai lidar com esse momento e qual que é a leitura que se tira desse mergulho um pouquinho mais nos bastidores também desse movimento aí lá nos Estados Unidos. É com você, Paula.